Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Olá amigos, estamos aqui para mais um programa Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brande Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos hoje com o nosso amigo Lucas Leivas Amorim, estudante de jornalismo e radialista formado e trabalhador da Rádio Gaúcha, do grupo RBS TV. Estamos aqui hoje para conversar com este irmão valoroso, trabalhador da Sociedade Espírita, Dr. Vitor Mena Barreto, que trabalha com os jovens. E o nosso programa hoje vai se falar sobre os jovens e o espiritismo, Lucas. Muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Moacir, agradeço o Jader, a toda a TV Santa Maria, por esse convite, me sinto muito honrado. Muito bem. Nos conte, Lucas, como você se tornou espírita? Muito bem. Na verdade, o espiritismo vem de berço. Perfeito. Meu avô começou a trajetória espírita na minha família e frequentava a casa espírita que hoje eu trabalho, que é o Mena Barreto, e levou o espiritismo para dentro de casa, se assim posso dizer, e isso acabou se passando também para minha mãe. Ela seguiu os mesmos passos. E eu, desde a barriga dela, já estava presente dentro da casa espírita, então posso dizer que já nasci no berço espírita. Que legal, muito bom. E a gente percebe, Lucas, que cada vez mais jovens, independente de faixa etária, estão adentrando, estão buscando o espiritismo. Isso, quando a gente vai nas casas espíritas, ou dar uma palestra, ou tomar um passe, assistir uma palestra, a gente percebe muito isso. Tu tem uma razão para que isso esteja acontecendo? Eu acredito que essa adesão que o jovem tem feito no meio espírita, não só na casa espírita, mas no espiritismo como um todo, se deva muito à divulgação que o espiritismo tem nos dias atuais, O espiritismo, mais do que nunca, está em diversos meios, Sempre esteve na literatura, com uma vasta literatura espírita, interessantíssima, mas também agora ele está muito mais mediatizado, se assim a gente pode dizer, Está nas novelas, mesmo que por vezes a gente não tenha novelas na televisão que se digam espíritas, mas espiritualistas, espirituais, que abordem esse tema, e também na telona, na grande tela, que é o cinema, Então o cinema está produzindo cada vez mais também divulgações para o espiritismo. Está aí a prova que foi o sucesso do nosso lar, do filme que foi nacionalmente, internacionalmente divulgado, que é uma obra espírita, aí sim, que tem o Renato Pietro também como o ator principal, que também foi entrevistado por vocês aqui. E a partir destas obras, outras tantas, Mãe de Chico, A História de Bezerra, tantas outras que começaram a ser divulgadas, e acredito eu que por meio disso acaba se tornando um pouco mais interessante para o adulto, para o jovem, para a criança, para o idoso, E nessa era de mídias, de mediatização, nós temos também vídeos no YouTube, youtubers se formando, que são aqueles jovens, aquelas pessoas que fazem vídeos para o YouTube falando sobre o espiritismo de uma forma divertida. Há alguns canais também no YouTube que acabam
fazendo passagens, mostrando algumas passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de forma lúdica, divertida, e isso acaba também ensinando e acaba também mostrando para o jovem que o Espiritismo ele também pode ser levado assim com seriedade, mas na brincadeira, no jeito cômico, engraçado de ser. E isso atrai muito o jovem espírita, porque o jovem é se tornar espírita, porque o jovem busca muitas vezes essa coisa fora do comum, digamos assim. Fora do tradicional. Exatamente, fora do tradicional. Perfeitamente, Lucas. E a gente nota também que a casa espírita está muito mais acolhedora, né, Lucas? Tem os grupos de evangelização por idades, né, conforme a sua idade. A música, né, está bastante presente também junto aos jovens, né? Eu acho que isso aí tem chamado bastante atenção, né? E é uma forma de colocar o jovem, né, junto na casa espírita, né? Do nosso lado, né? Porque realmente o jovem é o futuro, né, do nosso movimento espírita, né, Lucas? E você trabalha com jovens, né? Gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Eu trabalho já com o grupo de jovens há 2 anos no Mena Barreto, né, aqui em Santa Maria. Já trabalhei com a infância em outros anos, né? Mas gosto muito de trabalhar com jovens justamente por causa disso. Né, porque o jovem cada vez mais ele precisa estar inserido e é notável que o jovem está inserido cada vez mais na casa espírita, no meio espírita, no espiritismo, né? Correto. Assim como a gente pode notar também que o jovem está bastante presente em outras tantas religiões, né? Já foi-se o tempo em que, digamos, os mais velhos, que eram os protagonistas, né, eles continuam sendo. Sim. Mas ao lado deles, bem como tu falou, Moacir, os jovens estão agora. Então ele sai, deixa de ser o coadjuvante, aquele que não participa, aquele que só assiste, só aprende, para que ele também se torne aquele que também ensina, que às vezes vai dar aula, às vezes substituir o professor que faltou na aula de evangelização, né? Um jovem pode dar aula para os demais jovens, ou de repente ele pode ser um auxiliar, pode dar aula para um grupo de estudo, daqui a pouco para pessoas mais velhas, né? Que às vezes têm idades para ser vô, o pai, né? E também estão entrando no espiritismo, querem saber mais. Então o jovem cada vez mais está lado a lado, né, dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles muitas vezes que são os fundadores de uma casa, né? Correto. E eles estão trabalhando lado a lado porque cada vez mais o jovem quer aparecer, quer mostrar o trabalho, quer participar. Muitas vezes mesmo até que você dê uma vassoura para ele varrer. Né? Ele quer estar presente, ele quer se fazer presente nesse meio. E às vezes por essa vontade, né, é o que o torna mais interessado, e a gente nota isso dia a dia. Tu percebe isso lá na tua casa, no Mena Barreto, que o jovem está se inserindo também lá? Vocês têm alguma escolinha para jovem? Esse tipo de coisa aí lá no Mena, como é carinhosamente conhecido? A gente nota que os jovens do Mena, né? Eu fui um jovem do Mena, frequentei a evangelização desde os 3 anos de idade, passei pela pré-juventude, pela juventude, né? Então vivi bastante essa época e continuo vivendo. É um jeito que eu tenho de agradecer tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi nos domingos de manhã lá na nossa casa, né? Com os professores. Então, um jeito hoje que eu tenho de agradecer é eu poder, digamos, repassar esses ensinamentos para esses jovens. E o jovem ele é muito participativo, né? A gente nota que eles querem às vezes sair da casa, né? Eles querem fazer atividades fora, eles querem visitar alguns outros locais, querem ir nos asilos, eles querem ajudar os animais de rua, eles querem plantar uma árvore, sabe? São diversos os projetos que eles nos instigam a fazer, né, e querem fazer. Então a gente nota que o jovem está muito mais participativo. Um exemplo disso, né, que o grupo que é um grupo voluntário hoje, com quase 10 anos aqui em Santa Maria, um grupo espírita que é os Anjos da Alegria, que visitam hospitais e asilos aqui também, saiu de um grupo de juventude espírita. Então saiu formando apenas o grupo da Casa do Mena, e aí hoje se expandiu e pertence a todas as casas e todo o meio espírita hoje em dia. Perfeitamente.
O Lucas, Chico Xavier, respondendo as perguntas no livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, ele disse: os jovens são os nossos continuadores. Significado destas palavras? O que nos... Me foge agora qual o ano da publicação dessa obra, mas essa passagem, acredito que ela está sempre atual, né? Porque é uma passagem que é um livro que não é novo, né? Mas esta frase muito feliz, né, do Chico, em que ele responde essa questão sobre o jovem, ele mostra que o jovem ele está inserido no meio e vai estar inserido no meio da casa espírita, no movimento espírita, e é uma questão natural, né? Que ele vai continuar o trabalho que os outros estão fazendo. Né? Então, assim como a gente diz, a criança, né, é a semente, é o futuro, os jovens também assim o são, né? Porque eles, assim como eu estava falando, eles querem participar cada vez mais cedo, cada vez mais, então eles mostram que eles querem continuar o trabalho que foi começado, porque há uma transição natural, né? Que as pessoas às vezes vão ficando um pouco mais velhas, a saúde às vezes vai deixando a pessoa um pouco mais em casa, ela às vezes não pode frequentar tanto o centro por problemas físicos muitas vezes, que é o natural da idade do ser humano. Claro. E aí acaba que o jovem muitas vezes é aquele que vai retomar e vai continuar o trabalho que estava sendo feito pelos outros trabalhadores, né? E muitas vezes tão bem quanto esses outros trabalhadores mais antigos e mais experientes. Perfeitamente. Tem uma máxima no Espiritismo que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tu indica para os nossos jovens e adultos e idosos também, como eu, que estão nos assistindo hoje, algum livro mais direcionado para essa juventude que está chegando aí na casa espírita, ou que ainda não chegou, mas tem curiosidade sobre a doutrina espírita? Pode indicar 1, 2, 3, quantos tu quiser. Claro. É natural que quando a gente fale de uma obra espírita, de indicar uma obra espírita para alguém que está com curiosidade, quer saber um pouco mais, é natural que a gente fale, leia as obras básicas, né? Sim, ali exatamente. Está a base do espiritismo. Às vezes a gente diz, o livro dos espíritos, lá tem todas as respostas, mais de 1000 respostas para que você tire suas dúvidas. O evangelho, né, que é a nossa base e tudo mais. Acredito que para o jovem, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu quis iniciar a trajetória como palestrante, quando eu comecei a falar em casa que eu gostaria também de fazer assim como a minha mãe fazia, de palestrar nas casas espíritas, ela disse: então, meu filho, você veja um tema que você gosta. Um tema que você gosta de falar, que lhe é interessante, um tema que você tenha vontade de falar sobre isso, que seja tranquilo para você falar. Então, como eu tenho um apreço muito grande pelos animais, a minha primeira palestra, jamais esqueço, foi sobre a espiritualidade dos animais. Animais como nossos irmãos. Então, as obras que eu busquei para matar essa curiosidade, para saber mais sobre este tema, foram sobre animais, né? Então há uma vasta publicação desse tema no meio espírita, e eu acabei me interessando muito por essa área. Então eu indico para os jovens que nos assistem, os adultos também, que têm curiosidade de saber um pouco mais da doutrina espírita, que estão mais interessados, que busquem uma área que lhe é interessante, né? Que se você gosta de repente de uma área assim como eu, dos animais, você gosta de uma área da reencarnação, quer saber mais sobre a mediunidade, isso lhe é interessante, quer saber sobre a homossexualidade, sabe-se lá, né? A pessoa, o jovem que for instigado por essa curiosidade pode procurar, quem sabe, algumas obras, né, do seu interesse. E aí, por meio dessas obras, por ter interesse nessas publicações, que eles então façam um bom proveito, e daí, quem sabe depois partem para conhecer um pouco mais o Livro dos Espíritos, um pouco mais do Evangelho. Perfeito. Porque às vezes essas obras, as básicas, digamos assim,
para aqueles que estão começando, que são até para nós todos que temos 10, 20, 30 anos do Espiritismo, às vezes as obras são um pouco complicadas na nomenclatura, às vezes a gente tem que ficar com o dicionário no lado para ir vendo assim, né, quais são as palavras, o que quer dizer, e isso às vezes acaba afastando o jovem, porque ele, eu não entendo, isso não é para mim. Sim. Então que os jovens possam aí aproveitar, ver uma obra que lhe é interessante, um tema que ele gosta, para procurar. Ok. Lucas, estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Já voltamos em 2 minutos. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos então com a segunda parte do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Lucas Leivas Amorim, nosso querido amigo lá da Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto, e estamos falando sobre o jovem e o espiritismo. Passando a palavra ao nosso irmão Jader. Eu trouxe aqui um tema sobre o adolescente, porque hoje o adolescente, hoje não, já há muito tempo o adolescente se acha imortal, né, Lucas? Acha que nada vai acontecer com ele. A propósito disso, nós assistimos recentemente na TV aquele jovem que se enforcou, fruto daqueles jogos da internet. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar, só fiz um preâmbulo. No Espiritismo tem uma máxima que diz o seguinte: o homem jovem e o espírito velho. O que significa o homem jovem e o espírito velho? Dá para te explicar para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando? Bom, o homem jovem e o espírito velho. É interessante a gente lembrar, né, que nós não sabemos o tempo que nós temos, né, como espírito, como perispírito, na verdade, né? Certo. Então, nós, no espiritismo, né, temos a ciência de que o espírito, né, o perispírito é imortal, né, temos a imortalidade da alma e nós não sabemos quanto tempo nossa alma tem, né? Então é por isso que nós não sabemos medir, né, o tempo e a idade que nós temos, digamos assim. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes pessoas jovens, né, que vêm já, reencarnam com uma bagagem enorme, né? Então são jovens com, digamos, espíritos velhos. Por vezes espíritos milenares, né, de diversas experiências
e que chegam até a Terra, né, reencarnam com diversas missões, objetivos aqui e também às vezes gostos e jeitos diferentes de fazer e de mostrar, né? Então às vezes a gente nota que, e também ao contrário, né, às vezes nós notamos que pessoas que são um pouco mais experientes, um pouco mais velhas, que têm atitudes um pouco mais imaturas, digamos assim, né? E podemos, de repente, imaginar que pode ser uma alma um pouco mais jovem, né? Podemos imaginar assim. Queria dizer mais ou menos o seguinte, é um corpo velho com um espírito jovem, jovial, exatamente. Ou seja, não jovial, mas no sentido de idade espiritual. Exatamente. E é por isso que, por vezes, nós vamos notar que no seio familiar, pai e mãe, né, que são aquelas pessoas mais velhas, muitas vezes elas têm no filho, que é muito mais novo, às vezes, a base, né, da família. Às vezes é o filho aquele quem toma as rédeas da situação, né, que por vezes toma conta de uma família inteira, que segura a barra de tudo, né? Então nós podemos notar que está aí, de repente, né, podemos imaginar assim, aqueles espíritos que já vêm com uma bagagem um pouco maior, que vêm muitas vezes no reencarne já para auxiliar a família, né? Mesmo que os pais sejam mais velhos, que ele, mesmo sendo novo, possa também auxiliar esses pais. Perfeitamente. Lucas, nós tivemos esse final de semana aqui em Santa Maria a 26ª Congergues, né? Não sei se tu chegaste a participar, não, né? Não, a tua mãe esteve lá. Estivemos tu junto. Teve também? Esteve lá. Estivemos junto na parte da comunicação também, bolando as estratégias para chegar até as casas espíritas, perfeito, né, na comunicação. Perfeito. Isso mesmo. Então foram 220 jovens, né, de 3 regiões do estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho maravilhoso, né? Uma conscientização sobre a juventude e vida. Nós queríamos que você conversasse um pouco sobre a questão das drogas nos jovens. Qual a visão espírita, né, sobre este assunto? Claro, é um assunto que acredito que todos os pais devem temer em algum momento, né? Sim. Em algum momento os pais começam a pensar, meu filho ou minha filha, em algum momento vai receber uma proposta de utilizar uma droga, de beber o álcool, de fumar um cigarro, né? Em algum momento meu filho ou minha filha, assim, porque isso acontece com todos. Perfeito. Todos podem dizer que um dia lhe foi oferecido, lhe teve curiosidade, então isso acontece com todos os jovens. Em algum momento, quando o adolescente, o jovem, começar a frequentar o colégio, começar a frequentar as baladas, as festas, né, que são coisas extremamente naturais, né? Em algum momento ele vai notar e vai ser oferecido para ele, às vezes, drogas que são lícitas e ilícitas, né? Lícitas nós dizemos, né, para nós no plano físico. Né? O álcool e a droga que são liberados e o cigarro que são liberados hoje em dia, é comercializado em qualquer local, em qualquer legalmente, né? Mas nós sabemos que estão ali dentro também malefícios às vezes muito maiores do que aqueles das drogas ilícitas. Então é interessante a gente chamar a atenção para que não só é da responsabilidade do jovem, do adolescente, que ele escolha o caminho certo de ser um usuário, de experimentar ou não, mas também daqueles tutores, dos pais, dos irmãos, dos avós, dos próximos, dos colegas, dos conhecidos. Perfeito. Também há essa responsabilidade. Porque como é que um pai vai dizer para um filho não utilizar cigarro se ele fuma dentro de casa? Perfeito. Né? Como é que ele vai dizer para o filho, meu filho não beba, né? Se ele toma uma cerveja ou um destilado num final de semana ou em casa, né? Como é que ele vai dizer isso? Ele precisa ser o exemplo, né? Ele precisa mostrar por meio do exemplo, assim como Jesus fez conosco, né? Ele nos mostrou por meio do exemplo de que era necessário fazermos assim. E assim nós tentamos fazer até hoje. Perfeito. E é necessário que o jovem, não só os pais falem para ele, faça isso ou faça aquilo, mas que eles mostrem
qual é a atitude certa a ser seguida. Porque nós temos que lembrar que no Espiritismo, nós acreditamos que por meio da utilização das drogas lícitas e ilícitas, podemos ter aí então quem sabe um suicídio indireto, que é o caso do André Luiz, né, na obra Nosso Lar, que é mostrado que ele foi considerado, né, depois um suicídio indireto. Por usar álcool, né, e fumava, né? Exatamente. Lucas, vamos falar agora de um assunto que é da cultura do Brasil. Carnaval. Está preparado para falar sobre o carnaval? O que a doutrina espírita fala sobre o carnaval? O carnaval é uma coisa proibida dentro do espiritismo? Fala um pouco para nós a respeito disso. Ótima pergunta. Bem como tu falou, Jader, o carnaval, quando a gente vai para fora do Brasil, né, fala, eu sou brasileiro, as pessoas vão dizer carnaval, né, futebol, né, vão lembrar do Neymar, o Ronaldinho, né, vão lembrar dos atletas, né. Perfeito. E o Brasil realmente ele é conhecido, né, pelo carnaval, né, principalmente carnaval Rio de Janeiro, São Paulo, né, mas nós temos carnaval em todo o Brasil, né, então é uma festa tradicional brasileira. É uma festa de alegria, né? É uma festa no momento em que você, naquela semana, passa voltado para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa divertida, para você... Muitas vezes as pessoas se vestem, os homens vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, né? Fazem aquelas brincadeiras todas, né? O Carnaval da Bahia, o carnaval tão animado, de rua e tudo mais, com muita música, né? E nós devemos lembrar que, assim como qualquer outra festa, né, é interessante a gente recordar que nós podemos frequentar sem proibição alguma, porque o Espiritismo não proíbe nada. Perfeito. Não há nenhuma proibição no Espiritismo, então o jovem precisa ter isso bem claro, que nada é proibido, mas ele tem que saber quais são os caminhos que ele deve seguir. Há um caminho A e o caminho B, né, o caminho bom e o caminho ruim. Se você seguir lá na frente você colhe coisas boas. Se você seguir outro, lá na frente, quem sabe a colheita não seja tão boa. Então, o carnaval é assim como qualquer outra festa. Nós devemos aproveitar, e o jovem deve aproveitar com certeza essa época de carnaval, assim como eu aproveitei. Tenho certeza que todos nós aqui aproveitamos épocas de carnaval, de muita festa e tudo mais, mas com responsabilidade. Né? Nós devemos, então, lembrar e ter o exemplo dentro de casa, como nós falamos, de que não é porque é o carnaval que é lembrado desta coisa da carne e tudo mais, mas que nós devemos lembrar que o carnaval é uma festa normal, não há proibição do Espiritismo, mas sempre com responsabilidade. Todo efeito tem uma causa, né? Exatamente. É a causa e efeito que a gente tem que estar ciente todo dia. Falou uma coisa que deve ter chamado a atenção para os nossos telespectadores. O Espiritismo não proíbe nada. Não proíbe nada. Por quê, Lucas? Exatamente como o Moacir falou, né? Nós temos a ação e reação, a causa e efeito, né? Então, nada é proibido. Você quer comer carne? Não há problema. Você quer ser vegetariano? Não há problema. Você quer fazer festa todas as noites? Sem problema. Né? Não há nada que o Espiritismo proíba. Né? Você quer fazer o que você quiser? Tudo bem. Desde que? Desde que você faça com responsabilidade. Exatamente. Você faça com responsabilidade, que você... porque nós devemos lembrar daquela frase, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, nós devemos lembrar que nós não somos proibidos de nada, mas nós vamos colher os frutos lá na frente. A semeadura é livre. Exatamente. Mas a colheita é obrigatória. Essa frase resume tudo. Certo. Lucas, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos que você desse alguma pinceladinha sobre a mediunidade nos jovens, só para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Né? Excelente, excelente. Essa é uma questão bastante interessante, né? Porque muitas vezes acontece com o jovem, muitas vezes com a criança, porque a criança às vezes ela traz naqueles primeiros anos aquele amiguinho imaginário, né? A gente brinca, né? Que às vezes a criança ela ainda está com o pé aqui, um pé lá.
né? Porque ela recém reencarnou. Certo. Então muitas vezes ela ainda está naquela coisa, eu estou reencarnada ou não estou, né? Está naquela experimentação. Então a criança tem amiguinho imaginário, ela brinca sozinha, conversa com um amiguinho, chama às vezes até pelo nome, e isso tem que ser tratado pelos pais com tranquilidade, não com medo. Perfeito. Porque o imaginário às vezes, e na maioria das vezes, é um espírito amigo que vem ali para ter com a criança, para auxiliar a criança nessa passagem do plano espiritual para o plano terrestre. E quando a criança vai crescendo, ela vai tomando conta de si. Então ela começa a mostrar, né, digamos assim, a que veio. Começa a perceber que ela tem algum objetivo. E por vezes isso começa a gerar conflitos no adolescente, porque é aquele corpinho ali que está lutando contra si mesmo, sabe que tem uns objetivos, sabe às vezes inconscientemente a que veio, o que precisa fazer, mas às vezes está naquele momento de transição, aquele momento de adolescência, que da rebeldia, que não quer saber de nada, e esse conflito acaba gerando, né? E a mediunidade acaba às vezes ficando um pouco mais latente nesse momento. Perfeito. Nessa parte da adolescência, da juventude, começa a brotar normalmente nesta idade. Né? E aí para cada um brota de um jeito, correto, aparece de uma forma. Todos nós somos médios. Todos nós somos médios. Né? Cada um no seu potencial. E isso deve ser tratado com tranquilidade. Mas isso é uma coisa extremamente natural. Porque perfeito, nós não devemos ter medo daqueles que estão do lado de lá, né? Nós devemos ter medo muitas vezes dos que estão lá de cá. Que bom, Luiz. Lucas, muito obrigado então por essa bela entrevista que nos deste, né? Que continues o teu trabalho, né? Divulgando a doutrina espírita desta forma maravilhosa. Chegamos então ao final do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado a todos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.